vai dizer isso, 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 mas não sabe exatamente o que o juiz vai perguntar. E o juiz então faz a pergunta, e na resposta da testemunha, ele colhe as informações que precisa para fazer o julgamento sereno, serene, e o julgamento correto. Mas Deus não. A testemunha é Deus. Jesus Cristo é a nossa testemunha. Ele morreu na cruz para dizer que não há acusação, não há quem possa te acusar. E se acusar, Jesus sai na tua defesa. Diga, eu tenho uma testemunha, mas eu tenho algo a mais. Eu tenho um advogado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Jesus é o nosso advogado. Se eu tenho uma testemunha, aí eu não vou perder essa causa mesmo, porque a testemunha, além de testemunha, também é meu advogado. Quer que o juiz vai parar diante de uma situação, porque não estou falando de um tribunal humano, eu estou falando de um tribunal espiritual, em que o diabo aponta e diz, mas a testemunha se levanta com as suas roupas manchadas de sangue, dizendo, eu paguei por ele o preço, eu sou testemunha de que resgatei. Aí ele agrava a acusação, ele agrava o teu delito, a tua penalidade, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Aí ele se levanta e diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que está escrito, filhinhos? Toda a igreja, para que alguém que esteja em casa, filhinhos meus, estas coisas... Se você for diante de um tribunal e você não tiver alguém que advogue a sua causa, o juiz não pode te processar, você não pode corresponder ou responder, porque se você chegar diante do tribunal sem testemunha, não pode. Por isso que existe a promotoria pública, exatamente, que vai promover alguém que vai te defender. Mas nesse caso aí, você não precisa de uma promotoria, você já tem Jesus Cristo, teu advogado, dizendo, filhinho, não pequeis, mas se pecar, pode ter certeza que eu já tenho a procuração, e vou te defender nesta causa, eu vou te defender nesta situação. E o diabo pode tentar agravar, mas quando ele tentar agravar, Romanos capítulo 8, versículo 1, é lindo demais. Ele trabalha dentro da legitimidade. Agora pois, nenhuma. Continue lendo forte, toda a igreja. Irmão França, é o senhor que está de volta, glória a Deus. Vamos de novo, dá uma colher de chá para o França, vamos lá. Agora, três. O diabo tentou acusar, ele se levanta, rasga a cédula que havia contra nós e ele assume o papel do advogado. Ele diz, eu defendo ele, mas eu defendo com a minha vida, eu defendo com o meu sangue. Eu faço uma manifestação no mundo espiritual para dizer que com o meu sangue eu posso perdoá-los. Aí ele faz mais, como advogado, versículo 17 de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Porque 8:17. Glória a Deus. Orando pelo França. Romanos 8.
Eu falei 17, 17. Romanos 8. 8, França, versículo 17. Ele quis dizer que não tinha Romanos 17. Ó. Se tem 34, não ia ter 17. Oh, vamos perdoar o nosso irmão França. Vamos lá, todo mundo junto. Trinta e 33 e 34. Quem? Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 e pulamos para o 9 e 10. Justificados, pois. Dois. Aleluia. Agora o versículo 9 e 10. Logo muito mais agora. Por quê? O advogado deixou você no trilho, favoreceu e disse: você agora não é mais estrangeiro, você não é um condenado, um renegado, eu te transformo em filho, em herdeiro, e você tem todos os predicados que você necessita, você tem tudo aquilo que você necessita em Deus. Eu favoreço você e ainda te dou a condição de João capítulo, a primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, que diz: vede, amado, com grande amor Olhe para esse pregador aqui, deixa eu te dizer, o diabo anda falando na sua cabeça que você está passando por essa luta, porque Deus está distante de você, Deus não olha para você. Deixa eu te dizer que Jesus falou: qual o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente, lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Digo-vos, se vós, como mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Tu tens um Deus que é Pai, tu tens um Deus que é Senhor, tu tens um Deus que te ama, apesar da tua dificuldade, mas tu tens um advogado, alguém que advoga a tua causa, e tu não vai perder esta causa, porque Deus é contigo. Que causa é esta, pastor? É causa na família, na justiça, na saúde, é emocional, é espiritual. Pode o diabo levantar a fuça, pode levantar o queixo, o pescoço, não importa, vai levantar para cair, porque o que advoga a tua causa se levantou para dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação não só por vossos pecados, mas de toda a humanidade. Dá um glória a Deus aí, se expressa, porque a presença de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Diga: eu preciso de um fiador. Eu tenho uma testemunha, um advogado e um fiador. O livro de Provérbios nos avisa, por favor, Hebreus capítulo 7, versículo 22. O livro de Provérbios nos desaconselha a ser fiador. Porque o fiador, a figura do fiador, é alguém que, na verdade, corre um risco muito grande. Quem já foi fiador de alguém aqui? Quem já teve problema? Mas eu e você precisávamos de um fiador, de alguém que assumisse o risco que eu não tinha condição de assumir. O escritor aos Hebreus fala de uma nova aliança superior, mas para isso precisava que ele fosse o meu fiador.
Quando lá em Gênesis 45, nos fala sobre o fiador, 44, 33, por favor. Gênesis diz que Judá, ao interceder por Benjamim, diz para José: olha, o nosso pai é morto, nosso pai é velho, um dos filhos, nosso irmão está morto. E quando eu fui pedir a papai para trazer o menino, eu fiquei por fiador. Eu deixei meus filhos, minha esposa, e disse: papai, nós não temos como buscar alimento, e eu me coloco como fiador. Judá se tornou fiador por Benjamim. Quando ele chega diante de José, José aprisiona Benjamim e disse: ele não vai mais voltar. Então José, que ainda estava disfarçado como governador do Egito, sem dar a conhecer os seus irmãos, escuta Judá falando: agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor. Numa outra versão diz que eu fique como fiador. Foi exatamente isso que Jesus fez. Quando ninguém podia, o céu ecoou dizendo: quem há de ir por nós? Quem enviarei? E ele veio. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Levante o Hebras. Ele é o nosso fiador. Por favor, Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. Porque não pagando a dívida, você sabe que quando você fica no lugar como fiador, você responde pela inadimplência. Isso é, se for questão de imóveis, há pessoas que tiveram o seu apartamento com suas contas bloqueadas. O caso de um irmão que emprestou seu nome e depois teve a sua conta bloqueada porque o inquilino que ele foi fiador não pagou depois de tantos anos, e ele teve que sofrer a amargura de ver o seu bem penhorado, suas contas, e quase que vai a leilão. Sabia que você ia a leilão? O diabo estava disputando para levar sua vida, levar sua família, mas Jesus resgatou sua dívida. Ele resgatou sua dívida e disse: vem cá. Tendo cancelado o quê? Que era contra nós. Quinze para ficar melhor. Ele fez assim, ó, a dívida, ele fez assim, ó. Numa outra versão diz que ele rasgou. Mas ele fez isso diante dos principados e potestades, expôs publicamente, despojou de todo o poder, de todo o império, e diz: ó, eu triunfo. Ele triunfou, ele triunfou, ele triunfou. Você deve melhorar o seu jeito de adorar a Deus nesta manhã. Sabe por que está favorável para você? Porque no tempo da lei, se você era olho por olho, dente por dente, e você tinha que ter um monte de protocolo, e Deus tinha que olhar para você, e você tinha que olhar para Deus, e tinha barreira, diz o profeta Isaías, no capítulo de número 53, mais ou menos, a 53, porque há uma divisão entre vós e o vosso Deus, há uma parede que não permite que Deus olhe para vocês, porque vossa justiça, ou a nossa justiça é como trapo de imundícia. Deus olhava e sentia repugnância por nós, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos estavam separados. Romanos capítulo 10 diz Paulo descrevendo que todos se desviaram, se transviaram, e não há quem peça, não há quem busque, não há quem tema a Deus, e eles estão, e ele diz: não há quem pregue, não há quem, como crerão se não há quem pregue, e há um vácuo. E o profeta Ezequiel no capítulo 22, 30 diz: eu procurei dentre eles um que pudesse estar na brecha, e não achei.
Eu procurei um em favor desta terra que ficasse na brecha. Mas de repente, lá em Belém, uma virgem noiva escuta um anjo dizendo: salve, salve, agraciada, porque o que está sendo gerado em ti é por obra e graça do Espírito Santo. Lá nos arredores de Judá havia um comentário, uma expectativa das profecias de 700 anos antes de Isaías, capítulo de número 7, o versículo de número 10, que diz: eu mesmo darei um sinal, que a virgem conceberá, e o seu nome será Emanuel, é o Deus conosco. Toda vez que uma menina casava, alguém dizia: será que o Emanuel, o Deus conosco, chegou? Até que o profeta escreve em Isaías 9,6: pois um filho vos nasceu, e o principado está, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para alguém que está amargurado, Ele é o Maravilhoso. Para alguém que está desnorteado, Ele é o Conselheiro. Para alguém que está em guerra, Ele é o Príncipe da Paz. Para alguém que está fraco, Ele é o Deus Forte. Para alguém que não sabe o que será da vida, Ele é o Pai da Eternidade. Esse é o nosso fiador, é completo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: resolva o problema da sua crise, porque o céu não está em crise. Quem advoga a tua causa, a testemunha e o fiador que você tem te garante. Ele tem costa quente, tem costas largas. Delemande o Evlas. De tanto melhor conserto, Jesus se fez fiador por nós. Ele sabe como tratar das nossas neuras. Ele sabe tratar das nossas doenças, das nossas feridas abertas. Ele te entende, pois o Salmo 103 diz: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Mas como pai que se compadece do filho, o Senhor se compadece daquele que o ama. Ele te ama, Ele te ama. Ele não vai te perder de vista. Diga: eu tenho uma testemunha, eu tenho um advogado, eu tenho um fiador que me garante, que corre o risco. Imagine, pastor Diogo, eu já percebi que Jesus ama mesmo, porque tem pessoas que eu digo assim: Jesus, como é que tu salvou? Como é que tu salvou Marcos Fernandes? Um menino lá do Nordeste, Paraíba, sem pai, sem mãe, sem condição de ser nada, e tu olha com o teu olhar de amor e diz assim: como é que ele olha para um viciado, um drogado, como é que ele olha para uma pessoa que vive na prostituição, no homossexualismo, em qual vida viva? Ele olha com seu olhar prescrutador e bate no peito e diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhores, nesta manhã nós temos aqui empresários, nós temos pessoas que entendem de investimento. A última coisa que alguém investir é em algo que não vai dar retorno, mas esse Deus é tão maravilhoso. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, por favor. Prova a Deus o seu amor para conosco. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor. Leia, me ajude. Leia forte. 1, 2 e 3. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não merecia não. Melhor, e diga: nós não merecíamos, mas Ele se fez fiador por nós. Efésios capítulo de número 12, meu filho, versículo de número 4
versículo 3, 4 e 5. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade e os pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, fez o quê? Estando nós mortos em nossos delitos, eu sou salvo não é porque tenho os olhos azuis, eu sou salvo não é porque sou bom, eu não sou salvo porque é meu pai e minha mãe, eu não sou salvo, eu sou salvo porque existe um adjetivo, um aditivo de Deus chamado graça. Eu não merecia, você não merecia, mas o fiador entrou na linha e disse: eu garanto salvação para ele. Pois diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: eu tenho uma testemunha no céu, um advogado, um fiador. E diga: eu tenho uma linha de crédito. Filemão 18. Essa linha de crédito, pastor, não é auxílio emergencial, é auxílio celestial. Pastor, está disponível quantas vezes ao mês? Uma, dia 1º, dia 5, dia 10, todos os dias. Filemão, versículo 18. Vamos ler bem junto? Glória a Deus. Essa leitura não está boa. Mexeram no meu microfone, mas está tudo bem. Vamos lá, 1, 2 e 3. Eu pensei que você ia vibrar, ia dar um glória a Deus. Eu tenho um banco celestial, tem uma senha. Qual a senha? Jesus disse: tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, eu farei. É a senha, está garantido, já tem a senha. Ei, pastor, é a aproximação, é os olhos, é a mão? Não, é o nome de Jesus. Quando você diz: Jesus, estou aqui, o Pai, o céu se abre. Aí se cumpre o céu, e se cumpre o Salmo 57. E do céu enviará auxílio. Oh, glória a Deus. É do céu que você tem o crédito que você precisa. O inimigo pensou que você está inadimplente. O inimigo pensou que você está devendo e não vai pagar essa conta aí. E de fato tu não tinha condição de pagar. A dívida era impagável. Por favor, o Salmo 49, versículo 7 e 8. A sua dívida, a minha dívida, não tinha como. Ao irmão verdadeiramente, ninguém pode remir ou comprar, nem pagar por ele, a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. Cessaria a tentativa para sempre. Você pode pegar todo o seu dinheiro, tentar resgatar e não consegue. Mas o banco celestial, aleluia, o Nazareno foi lá e colocou a gota do seu sangue. Abriu uma linha de crédito. Pastor, mas o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que está favorável para você tudo aquilo que você desejar em Deus. Por favor, primeira epístola de Pedro, o capítulo de número 1, versículo 18. Que você não foi comprado por qualquer coisa. Ei, o banco, aleluia. É forte isso, eu tenho que ler. O diabo tem que ouvir esse versículo bem forte. O inferno tem que ouvir isso hoje. Vamos lá. Continue, versículo. Mas Filemão diz para Paulo diz para Filemão: recebe Onésimo. Onésimo era um fugitivo. Onésimo era alguém que saiu da casa de Filemão. Onésimo saiu da casa de Filemão. O seu nome, Onésimo, significa útil, mas a prática de vida era inútil.
e ele furta o seu senhor, sai fugitivo. Lá em Roma, encontra-se com Paulo. Paulo, na cadeia, evangeliza ele. E aí é sanado o problema, mas havia nele um espírito de cobrança. Havia nele uma acusação permanente. Paulo então escreve dizendo: se me tem por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Diz: escrevo não como se fosse, mas diz assim: recebe-o por amor. Não mais como escravo, mas muito mais como irmão. Recebe muito mais como filho. E ele diz assim, ele avaliza e diz para Filemão: você vai receber alguém que não tem moral, que não tem crédito, que está sujo na praça, que não tem condição, mas eu vou fazer por ele o que Jesus fez por mim. Eu vou deixar uma conta de crédito aberto, para o que ele precisar, ele pode dispor. E assim foi escrito: se te fez algum dano, se te causou algum mal, se te deve alguma coisa, pode jogar na minha conta, lança. Há uma conta aberta. Há algum tempo atrás, as pessoas que moravam em bairros que tinha lá uma tendinha, um mercadinho, tinha um livrão. Mamãe mandou buscar açúcar. Quantos quilos? 1 quilo de açúcar. Aí colocava a data e o dia. Quem lembra disso? Pastora Sônia lembra. Já atingiu nessa época, hein? Eu quero 1 quilo de carne seca. E ia, cortava e colocava. Quando ia acertar, ele buscava aquele caderno e lia, fazia as contas, deixava para fazer as contas na hora do acerto. Aí aqui, 1 quilo, 2 quilos, tal, fazia a conta, dizia: está devendo tanto, assinava, vou pagar, pagava, ele ia lá e riscava. E de novo, para o mês seguinte, a linha de crédito estava aberta. É Paulo que traz essa noção de crédito, para dizer que há alguém que o diabo pode estar cobrando de você, mas Jesus já deixou um aditivo para você de crédito, dizendo: pode lançar na minha conta, porque eu vou pagar tudo que você está pensando que está devendo. Eu já morri por você, já paguei a tua dívida, está cancelado toda e qualquer acusação. Aleluia. É lindo demais. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a gente ensaia para terminar. Porque foste comprado. 1 Coríntios 6, 20, porque foste comprado por bom preço. Como é que eu tenho que fazer, pastor? Como é que eu tenho que chegar na casa de Deus? Eu tenho uma testemunha, eu volto para o livro de Jó para terminar. Diante da luta, da dificuldade, como é que eu me comporto? Se eu sei quem eu tenho. A mesma coisa é do trabalhador. Ele faz algumas contas, mas ele sabe que no final do mês vai bater o dinheiro lá. Então ele cria algumas situações que ele sabe que ele vai ser favorável. Bom, eu posso passar por alguns problemas. Você também pode passar por algumas penalidades. Mas quando eu tenho consciência que no céu eu tenho uma testemunha, quando eu tenho consciência que eu tenho um advogado que advoga a minha causa, quando eu tenho certeza que o fiador, na hora do meu maior risco, assume o prejuízo, se eu tenho certeza que eu tenho uma linha de crédito do qual Deus me favorece, como é que eu vou chegar na casa de Deus? Vou cantar, vou adorar, vou me expressar. Não, mas espera aí, você está devendo, seu marido morreu, deixou uma dívida, vou levar seus 2 filhos, não tem mais jeito. Aí Eliseu entra em cena como se fosse Jesus e diz: diga-me o que é que tens, o que é que posso fazer por você, o que é que você tem em casa? Não tenho nada. O que é que você tem? Não tenho nada. O que você tem? Tem uma botija. Então é o que eu quero. Um pouquinho do que você tem será suficiente para eu transbordar e fazer milagre na sua vida. O que você precisa entender que se você se debruçar, guerrear com você mesmo e não entender que você tem um Deus que não está com a vara, eu vou te matar, né? E aí na sexta-feira atendemos 2 meninas dos Mormons. Está ali a irmã Ana.
E aí comecei a explicar para elas sobre a justificação e regeneração. Tem uma aula para aquelas meninas. E elas vieram preparadas. Elas não vieram só para ouvir a palavra. Elas vieram também para, quando eu lancei algumas perguntas, elas entenderam que somente Jesus Cristo é que pode mudar e transformar. Fique em pé nesta hora. Eu quero chamar aqui, antes de chamar o Mateus para orar, primeiramente, e logo depois os adolescentes subam, que nós vamos processar a ceia e eles vão cantar. Mas eu quero chamar o pregador Mateus aqui. Está amamentando agora? Então a gente espera, não tem problema. Então vamos, os adolescentes, e vamos para o momento da ceia. Mas antes de vir para o momento da ceia, nenhuma mensagem fica sem apelo. Eu quero chamar aqui as pessoas que estão precisando de uma testemunha. Alguém que está com uma causa muito difícil. Pastor, eu quero que Deus entre com providência nisso. Eu quero chamar alguém que precisa de um advogado, de um fiador e de uma linha de crédito celestial. Estou falando do banco celestial. Está difícil, pastor. A coisa não está fácil para mim. Eu quero colocar diante de Deus. Essa causa é para Deus resolver. Foi o que o amigo, estou vendo ali o irmão Jorge e a Cláudia aí. Está tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. José Jorge e Cláudia. Deus abençoe, obreiros do Senhor. Venham para cá. Há causas que a gente pode resolver no campo humano. A gente pode resolver, pode ficar, não tem problema, só de distância aqui. Há situações que a gente perde o controle. E hoje essa mensagem é para ativar a sua fé, para você crer. Maurício, era para você estar aqui para contar seu testemunho. Porque tem coisas que a gente resolve no tete a tete. Tem coisas que a gente resolve com a nossa habilidade. Eu entrei numa causa em que Deus disse, ó, se você continuar mexendo do jeito que você está mexendo, eu vou deixar na tua mão. Você age do seu jeito. E eu falei, não, Senhor. Se você deixar eu guerrear a sua guerra e pelejar a sua causa, tu vai ser vitorioso.